Olá, amigo do Barcelona Online. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que se encerra com a derrota do Atlético por 3-1 para o Bahia. E com isso, o Galo perdeu a liderança da Série A. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Operário fora de casa e com um detalhe, Felipão no banco de reservas. O Filipão já chegou, já está treinando a equipe do Cruzeiro. E é o que eu tenho dito, alguns torcedores, o torcedor cruzeirense está com a esperança renovada com a chegada do Filipão, mas a bem da verdade, boa parte da torcida não queria o Filipão. O Filipão ficou manchado com aquela história do 7-1, pelo que fez na Copa do Mundo, quando comandava a seleção brasileira, Mas não podemos negar o histórico do Filipão, que é um treinador vitorioso, é um treinador realmente com trabalhos impecáveis e que eu, Renato, acredito realmente que o Cruzeiro vai dar a volta por cima, o Filipão vai sim fazer um bom trabalho. O torcedor fica até bravo com a gente, porque a gente tem falado muito sobre isso. O Cruzeiro é o vice-lanterna da Série B, mas com uma vitória fora de casa com o Operário, já pode, dependendo de uma combinação de resultados, já sair da zona do rebaixamento para a Série C. Então, assim, depende do Cruzeiro, é um passo de cada vez. E o primeiro passo será dado hoje, o Cruzeiro enfrentando o Operário. Exatamente, hoje o Cruzeiro jogando contra o Operário, esse jogo será às 21h30. É a chance que o Cruzeiro tem aí de sair da zona do rebaixamento e já começar com o pé direito o trabalho do Felipão. Outra equipe mineira que joga é o América. O América joga em Belo Horizonte e contra o Brasil de Pelotas, e o América está na terceira colocação ali com 29 pontos. Então, assim, o América fazendo uma campanha legal e interessante. O Cruzeiro queria o treinador do América, queria o Lisca, mas ele falou que não, que ele permanece no América, está feliz com o trabalho que tem feito lá na equipe do América. São os dois times de Minas na Série B e que é aquela história. Vamos acreditar realmente, e eu acho não, é possível sim um trabalho diferente do Cruzeiro e, claro, o Cruzeiro voltar para a Série A, que é o verdadeiro local do Cruzeiro. Grande abraço, torcedor! O Atlético foi a Salvador enfrentar a equipe do Bahia, buscando vencer para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas não foi isso que aconteceu. O Galo fez um primeiro tempo muito equilibrado, com boas chances, e tudo parecia caminhar para mais uma vitória do Galo. Mas veio o segundo tempo e o time do Atlético sofreu um apagão. O time estava vencendo por 1-0 na primeira etapa. Na segunda etapa, o Bahia conseguiu fazer 3 gols e venceu o Galo por 3-1. Realmente, como disse, foi um apagão no segundo tempo. E o Atlético, com essa derrota, perdeu não só o jogo, mas também perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o líder da competição é o Internacional com 34 pontos, seguido pelo Flamengo também com 34. Caso o Atlético tivesse vencido a equipe do Bahia, o Atlético estaria na liderança também com 34, mas ali pela disputa pelos critérios de desempate, o Atlético teria a liderança, mas não foi isso que aconteceu. Cabe ao Atlético agora, que recebe o Sport no Mineirão no sábado, esse jogo será às 9 horas no sábado no Mineirão, tem que vencer. O Galo tem que voltar a vencer. Vale lembrar que o Atlético está com uma partida a menos, o Atlético tem um jogo a menos ainda, então assim, o Atlético ainda está, é o que eu sempre tenho dito, Inter, Flamengo, Atlético, claro, e São Paulo são os grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro deste ano. Por que o Flamengo está na liderança? Naquela vitória estrondosa em cima do Corinthians, venceu por 5-1 jogando em São Paulo, e o Internacional havia vencido o Vasco por 2-0. Por isso, o Atlético perde a liderança. E o interessante, o Atlético precisa vencer o Sport, mas na próxima partida o duelo é justamente entre Internacional e Flamengo, que jogam em Porto Alegre. Esse jogo vai ser no domingo. Então, assim, promessa de um grande jogo entre Inter e Flamengo. E com detalhe, como o confronto é direto, o Atlético não recupera a liderança imediatamente na próxima rodada. Porque se der empate, os times vão estar com um ponto a mais. E caso um ou outro vença, ele manterá a liderança. Então, cabe ao Atlético jogar contra o Sport e vencer. E o Sampaoli voltar para BH, motivar os jogadores. E principalmente, não pode perder pontos importantes, como foi aquele empate com o Fluminense jogando no Mineirão e essa derrota contra o Bahia fora de casa. O Atlético tem que vencer para que possa sim dar esse título que o torcedor atleticano espera há tanto tempo, campeão brasileiro. Tem que jogar muita bola e o São Paulo tem que melhorar ali para que esses apagões não aconteçam na equipe do Galo.